Graças e paz, meus irmãos, boa noite. Quantos estão cansados, né? Essa é uma pergunta boa de se fazer na sexta-feira. Quantos estão cansados? Mais alguém além de mim? Que eu confesso aos irmãos que sexta-feira para mim é um dia que só Deus para ter misericórdia. É aquele dia que a gente ora pedindo que Deus renove as nossas forças, pedindo que Deus cumpra com a promessa que Ele tem na sua palavra de renovar as nossas forças. Mas graças a Deus, todos bem, né? Glória a Deus por isso. Ficamos felizes de sempre que somos convidados para estar aqui para ministrar a palavra de Deus. Hoje o nosso pequeno, como muitos já perguntam, né? Cadê o pequeno? Se vinha aqui sem o baterista, sem o filho. Então o pequeno ficou com a avó, estava cansado, foi para o trabalho comigo. Não trabalhou, mas me deu bastante trabalho, mas cansou, né? E hoje nós estamos aqui, nesse início de ano, para ministrar com base em um tema maravilhoso. Porque o nosso desejo é de sempre colher coisas boas, fazer uma boa colheita. Então saber as práticas, os caminhos que devemos percorrer para que a nossa colheita seja uma colheita vitoriosa é algo muito bom, principalmente para esse início de ano, onde eu tenho certeza que muitos aqui já fizeram uma sua lista das suas pretensões para o próximo ano, ou melhor, para esse ano, dos seus desejos, dos seus ideais. Mas bora falar disso lá com a Bíblia aberta, no livro de João, no capítulo 15. Livro de João, capítulo 15, um texto muito conhecido. Amém? Diz assim a palavra de Deus: Eu sou a videira e meu pai é o agricultor. Lá no versículo 5, ele vai dizer novamente: Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Deus poderoso, Deus bendito, eis aqui a tua palavra, eis aqui a tua noiva, a tua igreja. Pai, nós te pedimos que por misericórdia e graça, por mais uma vez, o Senhor manifeste a tua palavra no nosso coração. Nós te pedimos, Deus, que o Senhor fale conosco aquilo que o Senhor deseja falar, que a nossa mente e o nosso coração esteja voltado para o Senhor, para que o teu Espírito Santo possa ministrar de forma pessoal e personalizada aquilo que o Senhor quer falar através da tua palavra. Tira de nós tudo aquilo que venha tirar a nossa atenção, nos distrair, para que não venhamos perder nada daquilo que o Senhor tem para nos dar nessa noite. Nós oramos agradecidos ao Senhor por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos como igreja, adorando ao Senhor, entoando hinos de adoração ao Senhor e tendo a oportunidade de ouvir a tua palavra. Muito obrigado, Deus, no nome de Jesus, amém. Início
início de ano é o tempo em que muitos que têm o costume preparam a sua lista. O que deseja para 2023? Quais são as pretensões para 2023? O início de ano para muitos é marcado como o período fitness. Esse ano eu vou emagrecer, ou esse ano eu vou engordar, esse ano eu vou ficar mais forte, vou ficar malhado. Muitos traçam metas, planos, ideais. Não, esse ano eu vou fazer tal curso, esse ano eu vou conquistar uma promoção no emprego. Geralmente, existe também lá itens que diz respeito à nossa personalidade, à nossa conduta, ao nosso ministério. Mas no início de ano, na maioria das vezes, ele é marcado por lista, por pretensão, por desejo, por expectativa. Quando vai chegando outubro, novembro, o ser humano, em sua maioria, costuma ficar logo que, eu espero que esse ano acabe logo, já criando expectativa com o próximo. Porque geralmente iniciamos o ano cheio de gás, cheio de expectativa, cheio de planos, e com o passar dos meses, quando as coisas não vão acontecendo, as coisas não vão do jeito que imaginávamos, do jeito que planejamos, a gente começa a querer, não, eu quero que esse ano acabe logo, porque eu não aguento mais esse ano, para que no próximo ano inicie-se tudo de novo. Então esse início de ano é bom. Ainda ao 6º dia do ano, quem não fez a sua lista ainda dá tempo. Quem já fez, eu te convido nessa noite a atualizar a sua lista. Como assim, Tarcísio? É o 6º dia do ano, eu acabei de fazer a lista, nem comecei a colocar em prática ainda, mas eu já te convido a atualizar a sua lista. Ou melhor, eu te convido a partir de hoje, a partir dessa noite, você deixar a sua lista um pouquinho de lado e colocar em prática uma nova lista. Só que essa lista, meus irmãos, é de um item único. Apenas um item. Porém, esse item vai garantir que todos os outros que você deseja, que você sonha, se realize. Mas primeiro você precisa deixar de lado essa lista que você, essa expectativa que você criou acerca de muitas coisas e focar em apenas uma coisa. Uma única coisa. Olha o que esse texto, meus irmãos, está falando para nós. Olha o que Jesus está falando para nós. No capítulo 15, no verso 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Até aqui tudo bem, maravilha, frutificar. Mas olha o que ele continua dizendo na parte B do versículo. Pois sem mim, vocês não podem fazer nada. Irmão, Jesus está dizendo para a igreja, olha, vocês precisam ter um objetivo em 2023. Vocês precisam ter uma lista com um único item. Que item é esse, irmão Tarcísio? É ser achado em Jesus. Esse ano precisa ser o ano em que nos encontraremos em Jesus. Ser achado em Jesus deve ser o nosso principal objetivo. Ser achado em Jesus deve ser a meta do nosso ano. Nós planejamos muitas coisas, nós desejamos muitas coisas, nós expectamos muitas coisas. Mas olha o que Jesus está dizendo. Se vocês não permanecerem em mim, vocês não podem fazer nada. Vocês não podem realizar nada. Vocês não podem conquistar nada. Vocês não podem fazer coisa alguma. Então em 2023, a nossa lista precisa ser atualizada.
A nossa busca precisa ser unicamente direcionada em encontrar-se, ser achado em Jesus. Nós não podemos ter outro objetivo primário que não seja esse. Porque se eu não me encontro em Jesus, eu não posso conquistar. Se eu não me encontro em Jesus, eu não posso sonhar. Por quê? Porque os meus sonhos certamente serão frustrados. Porque muitos, quando chega no meado para o final do ano, começa a desejar que o ano acabe logo, para que se inicie um novo, para ver se as coisas mudam. Mas nós sabemos, queridos, que é apenas uma mudança de calendário. Por que então esses sonhos são frustrados? Porque muitos daquilo que desejamos não alcançamos. A chave está aqui nesse texto. É porque não vamos conseguir conquistar nada sem que primeiro estejamos achados em Jesus. Eu não vou conseguir ter uma colheita vitoriosa se primeiro eu não estiver alicerçado em Jesus. Se eu não olhar para mim mesmo e falar, eu estou em Jesus. Se as minhas atitudes, condutas não declararem, eu estou em Jesus, eu não vou conseguir. Eu não vou conquistar, eu não vou avançar, eu não vou ter uma colheita vitoriosa. Porque muitos dos nossos planos são frustrados, porque corremos atrás de muitas coisas, esquecendo de que toda boa dádiva, tudo de bom, vem do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação. Irmãos, Deus não muda. Deus nos criou a fim de nos abençoar, mas não é abençoar de qualquer forma. Ele não derrama a bênção de qualquer jeito, não. Jesus está deixando bem claro aqui, olha, eu sou a videira, vocês são os ramos, permaneçam em mim, porque quando vocês permanecerem em mim, vocês serão abençoados. Por quê? Porque o meu desejo é abençoar vocês, porque o meu desejo é que a sua alegria seja completa, verdadeira, ampla, gigantesca. Mas primeiro você precisa ser achado em Jesus. Ser achado em Jesus, olha o que ele vai dizer. Aquele que é achado em Jesus, frutifica. Irmão, o objetivo de todo crente, se não é, deve ser frutificar, produzir frutos, e frutos que demonstrem um arrependimento. Jesus está dizendo, se você permanecer em mim, você vai frutificar. Se você permanecer em mim, você vai gerar frutos, você vai produzir. E o melhor de tudo é que é produzir de forma natural. Irmãos, escute isso. Leve isso para a sua jornada na fé. Todas as vezes que estamos realizando algo na casa do Senhor, para o Senhor, e temos que nos cansar, nos fadigar, para o negócio andar, pode ter certeza, tem alguma coisa que está faltando, alguma coisa está errada. Quando nós temos que realizar a obra do Senhor na força do nosso braço, alguma coisa está errada. Porque hoje muitos abandonam a fé, porque estão vivendo ou fazendo a obra com a força do próprio braço. A gente corre daqui, corre para lá, corre daqui, corre de lá. A gente quer ser mais santo, a gente quer buscar mais a presença, a gente quer fazer, a gente quer acontecer. Mas olha o que Jesus está dizendo: se você tão somente ser achado em mim, você vai frutificar. Isso não depende de você, sabe por quê? Porque a videira sou eu, diz o Senhor Jesus, e o agricultor é o meu Pai, Ele cuida bem, Ele sabe tratar. Então você vai frutificar de forma natural. Queridos, quando nos achamos em Jesus, nós trabalhamos no reino de forma natural, nós produzimos de forma natural, nos sentimos bem trabalhando no reino, não podemos nos sentir fadigados, desesperançosos, chateados, porque A não me ajuda, a B não comparece, não. Isso aí é força do próprio braço. Quando estamos em Jesus, as coisas fluem, não pela minha força, mas pela força dele, pela vontade dele. O problema é que a gente quer fazer em muitos momentos as coisas
do nosso jeito, com a nossa força, com a nossa vontade, e esquecemos do principal. Aí você vai lá para Marta e Maria. Marta correndo de lá, correndo para cá, e pega daqui, pega de lá, prepara, cozinha, varre, limpa, e Maria aos pés de Jesus. Jesus não vai dizer que Marta está errada. Jesus só vai dizer que Maria escolheu a melhor parte. E em muitos momentos da nossa caminhada de fé, nós estamos escolhendo a parte pior, ou a menos pior, ou a menos melhor, se podemos chamar assim. Sendo que se eu escolho a melhor parte, há uma garantia de Jesus, que eu vou frutificar, que eu vou produzir, que eu vou receber, que eu vou ganhar, basta tão somente ser achado nele. Aqueles que são encontrados em Jesus podem realizar algo, só podemos realizar algo se nos acharmos em Jesus, pois sem ele não podemos fazer nada. Ou seja, essa lista aí que você planejou, essa lista aí que você idealizou, depende da sua permanência em Jesus. Seja o que for, irmão. Jesus está deixando bem claro aqui, olha, sem mim, vocês não podem fazer nada. Vocês não podem fazer coisa alguma. Vocês precisam estar em mim. Às vezes a gente corre, a gente busca tantas coisas e esquece do principal. Eu só preciso ser achado nele. Eu só preciso estar conectado a ele, mais nada. Às vezes a gente não entende as chaves que Jesus deixou para nós. A gente pensa que tem que fazer, tem que correr, tem que se cansar, e Jesus está dizendo: eu só preciso que você esteja em mim, eu só preciso que você permaneça em mim, que você vai frutificar de forma natural. E aqueles que não permanecem? E aqueles que não se encontram em Jesus? O que é que Jesus vai falar? Jesus trata esses como um galho que foi cortado. Acredito que muitos aqui já tiveram essa experiência, principalmente Herbert, que está ali, que gosta muito de andar no mato, onde tem rio para ele pescar, ele se joga. Você passa na árvore, arranca um galho, pega aquele galho e joga ali, esquece. Arrancou só para fazer qualquer coisa, ou quebrou sem querer. Você joga o galho lá, o galho está cheio de folhas e talvez até tenha fruto. Quando você passar no dia seguinte, as folhas daquele galho ainda vai estar verde. Perdeu um pouquinho de vida, mas ela ainda está verde, ela ainda está conectada ao galho. O galho ainda parece que se sustenta. Se você passar, talvez depois de 2, 3 dias, você vai ver que aquela folha que outrora era verde, ela começa a perder a cor. Se você passar com um pouco mais de tempo, você vai ver que vai chegar uma hora que aquela folha vai se secar até o ponto de se soltar do galho. Passa um pouco mais de tempo, aquele galho começa a entrar em um estágio de secagem, até chegar a um ponto, que eu não vou saber dizer para você com quanto tempo exatamente, mas vai chegar um momento em que ele vai estar completamente seco. Isso aqui é interessante, sabe por quê? Porque às vezes a gente acha que se afastar de Jesus é algo bom. A gente acha que afastando-se de Jesus a gente vai conseguir alguma coisa. Assim, quando a gente se afasta, e a gente aprendeu na igreja que se afastar, os demônios tomam conta, isso e que... E aí a gente por algum motivo se afasta de Jesus. E ali na primeira semana a gente fala: falaram que o negócio ia ser ruim, que o bicho ia pegar para o meu lado, mas eu estou aqui, estou bem, estou prosperando. Quando se afasta, a princípio, parece que está bom. Parece que não estou vendo mudança nenhuma, continuo sendo abençoado. Melhor que eu não estou preso a isso, não estou preso àquilo. Afastar-se de Jesus, a princípio, é como um galho arrancado da videira.
princípio ele parece que está bom, que está tudo indo bem. O que não percebe é que com o passar do tempo, ele começa a perder vida, ele começa a perder a sua força, e ele não vai percebendo, até chegar um ponto em que ele está completamente seco. Aí eu faço uma pergunta para os irmãos: para que serve galho seco? Me diga aí, duas coisas que pode ser feita com galho seco. O quê? Tocar fogo, né? Pronto, agora diga outra. De cipó. Mas o seco não presta. Você pelo visto não bateu em sua filha de cipó, porque se bater com seco ele se esparte e fala, ó, não presta. Quando minha mãe me batia de cipó, tinha que ser aquele verdinho, que bate e ele vai e volta. O seco não presta para bater. Alguma outra coisa? Fazer fogueira é tocar fogo, é a mesma coisa. Oi? Joga fora. Joga fora significa dizer não teve nenhuma serventia, né? Pois é exatamente isso, irmãos. Galho seco só serve para queimar. Você vai aí pensar, e você não vai encontrar outra utilidade para galho seco. É por isso que o diabo gosta que o crente se afasta de Jesus, porque ele sabe que quando se afasta da videira é como um galho que foi cortado, e vai chegar um momento em que aquele galho só vai servir para queimar. E se tem alguém que está pronto para queimar e quer levar pessoas com ele, é o diabo. Por isso precisamos ficar atentos, porque longe de Jesus, é Ele que está dizendo, é como um galho que foi cortado. E no final esse galho só vai servir para uma coisa, para ser queimado. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Talvez você esteja aqui hoje e se sente completamente seco por dentro, seco espiritualmente falando. Há um rio que desce do trono de Deus, que pode te molhar e te gerar vida outra vez. Há um rio que desce do trono de Deus, que pode te inundar novamente, te encher de vida, te encher do Espírito Santo dele. Porque esse é o desejo de Jesus, a esperança para a árvore ainda que cortada, pois há o cheiro das águas. Você só precisa do cheiro das águas do trono de Deus, e Deus vai gerar vida em você novamente. Você não vai queimar, você vai voltar para a videira em nome de Jesus. Ser achado em Jesus, irmãos, eu poderia dizer que transforma a nossa vida, mas eu acho o transformar a vida um muito vago. Eu prefiro dizer que ser achado em Jesus transforma a nossa história, porque a história é aquilo que se conta de ponta a ponta, do início ao fim. Como no nosso caso não chegou ao fim, é do nosso início até o dia de hoje. Tudo isso é a nossa história. Eu sei que a vida também é, mas fica vago. Ser achado em Jesus transforma a nossa história. Ser achado em Jesus transforma a nossa história, por quê? Porque primeiro ela transforma o nosso passado. No livro de Isaías, capítulo 43, verso 25, o texto vai dizer: sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões por amor de mim, e que não se lembra mais dos seus pecados. Queridos, ser achado em Jesus, encontrar-se em Jesus, é uma garantia de um passado transformado. Olha, tudo que você fez, tudo que você praticou, se você se encontra em Jesus, Jesus tira todo esse fardo de você, tira todo esse peso de você, libera perdão sobre a sua vida, libera cura sobre a sua vida, e das suas iniquidades, do seu passado, Ele não se lembra mais. Então ser achado em Jesus transforma o seu passado. Mas existem muitas pessoas que estão presas no passado,
não por um pecado que cometeu, não por uma falha que aconteceu, mas por algum acontecimento que gerou um trauma, que hoje impede essa pessoa de amar talvez a mãe, o pai, impede essa pessoa de se relacionar, de se aprofundar na presença de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você: ser achado em Jesus também te livra dos traumas do passado. Deus quer tirar isso de dentro de você. Deus quer liberar cura sobre a sua vida, para que você se ache completo, completa em Jesus. Deus quer tratar das feridas do passado. Deus quer liberar cura, derramar o óleo da cura, da unção sobre aquilo que aconteceu no passado e que hoje gera dor, gera medo, gera trauma, gera desespero. O nosso Deus é o Deus que cura feridas, ainda que do passado. Deus quer você por completo. Se você se encontrar em Jesus, todos os medos se vão, todos os traumas se vão. Deus quer te curar, mas para isso você precisa se esforçar para se encontrar, para ser achado em Jesus, porque Deus quer transformar o seu passado. Queridos, a gente fala pouco sobre isso, mas tem muitos crentes com anos no Evangelho, mas que não conseguem avançar, que não conseguem se libertar, porque está preso lá no passado, está preso por algo que aconteceu lá atrás, talvez por uma falha, talvez por um erro, talvez por uma queda, mas você está aqui hoje, porque Deus quer falar para você, Ele quer apagar os traumas do passado. Deus quer que você libere perdão se for preciso, porque Deus quer te liberar para que você em 2023, a começar por hoje, você possa avançar e ser achado em Jesus. Ser achado em Jesus transforma a nossa história, porque transforma o nosso passado, mas também transforma o nosso presente. No livro de Mateus capítulo 11, no verso 28, Jesus vai dizer: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Esse texto, irmãos, é maravilhoso, e ele precisa ser entendido. Jesus não está prometendo um descanso futuro. Jesus não está dizendo, olha, venha que um dia você encontrar-se-á descansado. Não, Jesus está dizendo, venham a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados, porque eu darei descanso. É algo imediato, é algo para hoje, é algo para agora. Tudo que precisamos fazer é ter a coragem de ir até Ele, porque Ele tem descanso para nós. Quantos estão vivendo um presente de angústia? Quantos estão vivendo um presente de aflição? Quantos ainda que tenha esse tema de colheita, de frutificar, não conseguem se ver nisso? Quantos estão na igreja, mas não conseguem se ver na igreja? Por quê? Porque o presente é um presente de frustração, é um presente de fadiga, é um presente de cansaço, é um presente de decepção. Deixa eu falar uma coisa para você: o que está faltando para você é ser achado em Jesus, porque Jesus falou, venham a mim vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Às vezes a gente olha para esse texto e acha que isso aqui é para descrente, é para o cara que ainda não aceitou Jesus, é para a mulher que ainda não aceitou Jesus, e quando ela aceita, Jesus vai lá e dá descanso para ela. Não, esse texto é para todos aqueles que estão ouvindo nessa noite, é para todos aqueles que têm acesso às Escrituras, independente de quanto tempo você já tem de Evangelho. Se você não se encontra em um lugar de descanso, Jesus quer ser esse lugar para você. Jesus quer aliviar os seus fardos, Jesus quer aliviar as suas dores. Jesus quer dar Jesus quer derramar um bálsamo de cura nessa mente aí conturbada.
Às vezes a mente fica tão acelerada que não consegue nem dormir de noite, é pensando em um monte de coisa o tempo todo. Jesus é descanso. Tudo que você precisa é ser achado nele. Tudo que você precisa é ser achado nele. E isso é muito interessante, sabe por quê? Em muitos momentos, irmãos, vivemos de forma medíocre. O texto base dessa semana, quando Paulo vai falar, olha, vocês não sabem que de todos que correm apenas um ganha o prêmio. Paulo está usando como plano de fundo as Olimpíadas, que já existia naquela época. E o interessante é que nas Olimpíadas só vai um tipo de atleta, que é atleta de alto nível. Você pode ter certeza, todos os atletas das Olimpíadas são atletas de alto nível. Por quê? Porque ele tem que disputar com os atletas da sua própria nação para conseguir bater tempos, bater recordes, chegar a números que o confiram o poder estar ali. Garanta para ele espaço, ou seja, nas Olimpíadas só vai ter o melhor dos melhores de cada nação. E essa visão do apóstolo Paulo em trazer isso, deve dizer alguma coisa para nós. Paulo está dizendo, está comparando o crente que vai ganhar a coroa incorruptível com um atleta que ganha a coroa corruptível, porque naquela época se ganhava uma coroa com folhas. Só que o interessante ali é que Paulo está fazendo essa comparação de atletas de alto rendimento, de alto nível, que não tem a ver apenas com o dom, não tem a ver apenas com o talento, tem a ver com o esforço, tem a ver com disciplina, tem a ver com dedicação. Isso é muito interessante porque nós, como servos de Deus, às vezes nos contentamos em ser um servo de baixo rendimento, de baixo escalão, que nunca vai participar de uma Olimpíada, espiritualmente falando. Mas Paulo está chamando a mim e a você para ser um cristão de alto nível, de alto rendimento. É aquele que tem disciplina espiritual, é aquele que não abre mão do seu treinamento, jejum, oração e Bíblia. É aquele que almeja sempre mais, aquele que deseja chegar mais alto, aquele que deseja ter mais intimidade, aquele que deseja mais da presença. Mas às vezes nos comportamos como aquele que fica feliz com tão somente ir para a igreja, colocar a Bíblia debaixo do braço, entoar alguns louvores, não sentir nada, volta para casa e dizer que é crente. Às vezes nos contentamos com isso, sendo que tem muito mais, mas só alcança o crente de alto nível, de alto rendimento. Aí você olha para um atleta, a exemplo, Messi e Cristiano Ronaldo, já que aqui tem alguns que gostam de futebol. Messi, você olha para ele e você vê, ele nasceu com um talento nato, natural. Mas pode ter certeza, para ele chegar onde ele chegou, ele teve que abrir mão de muita coisa, ele teve que se esforçar, ele teve que treinar. Cristiano Ronaldo não tem tanto o talento, mas o esforço dele fez com que ele chegasse onde ele chegou. Ou seja, você pode até ter o talento, ter a habilidade, mas a disciplina vai te levar onde a habilidade, o talento não consegue te levar. Assim é no mundo espiritual, assim é no reino de Deus. A disciplina pode te levar, pode nos levar a lugares mais altos, ou melhor, a lugares mais fundos. Ser achado em Jesus muda o nosso hoje. Nós não precisamos clamar que esse ano acabe para que comece logo um novo para ver se alguma coisa muda. A mudança ela é imediata quando nos achamos em Jesus. Vinde a mim, venha que eu vou dar descanso. É uma promessa infalível. E esse descanso não é só para quem está lá fora, porque às vezes quem está aqui dentro está precisando até de mais descanso do que os de lá de fora. Porque estar aqui dentro não é garantia
de salvação, não é garantia de santidade, não é garantia de paz com Deus. Garantia de salvação, de paz com Deus e de santidade é ser achado em Jesus. Ser achado em Jesus transforma o nosso hoje, transforma o nosso agora, transforma o nosso presente. Ser achado em Jesus transforma a nossa história, transforma o nosso passado, transforma o nosso presente e transforma o nosso futuro. João capítulo 14, verso 3. Jesus vai dizer, vai fazer uma promessa: e quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Querido, ser achado em Jesus traz consigo a garantia de que um dia viveremos eternamente com Ele. Ser achado em Jesus nos dá uma garantia de futuro. Não podemos, irmãos, viver como o mundo. O mundo vive com uma mentalidade como se o amanhã não existisse. Aproveite o hoje, porque a vida é uma só. Se permita, porque a vida é uma só. Faça isso, faça aquilo, porque a vida é uma só. Viva, aproveite, porque a vida é uma só. Como se a morte fosse o final. E muitas vezes estamos vivendo com essa mentalidade, esquecendo do porvir. A vida é uma só, sim, é uma só, mas ela não termina em 7 palmos debaixo da terra, ou em uma gaveta. A nossa jornada terrena, o fim dela, inicia a nossa jornada espiritual. E nós precisamos cuidar do nosso futuro. Nós precisamos ser achados em Jesus para uma garantia de futuro eterno com Ele. Porque todo mundo é eterno, tá bom? Todo mundo viverá a eternidade. Não tem como fugir disso. A grande dúvida é: onde você vai passar a sua eternidade? Com Ele, que prometeu voltar e buscar aqueles que se encontrarem achados nele? Ou com Satanás, que queimará eternamente no fogo eterno? Ser achado em Jesus transforma o nosso futuro. Não podemos viver como se a morte não existisse, ou como se a morte colocasse fim em todas as coisas. O pastor Cláudio Duarte fala, e eu tenho certeza que todo mundo aqui já ouviu isso, que todos nós estamos na fila da morte com uma senha, sem saber qual é o número, e a qualquer momento pode ser chamado. Isso é uma verdade. O mundo está cada vez mais violento, a faixa etária de vida, a pretensão de vida cada vez diminuindo. Mas ser achado em Jesus nos dá uma garantia de futuro, de que viveremos eternamente com Ele. Meus irmãos, eu não sei os planos que vocês fizeram para 2023, não sei dos seus projetos, não sei do que você planeja para esse ano, não sei em que área você planeja, não sei se espiritual, profissional, sentimental, eu não sei. Mas eu te convido nessa noite a colocar isso como meta para 2023. Ser achado em Jesus. Porque isso vai te garantir que você sonhe e que seus sonhos se realizem. Isso vai garantir que você deseje, que você almeje, mas que você alcance. Porque se não estivermos achados em Jesus, no final do ano, no final desse ano, estaremos lá outra vez frustrados, como se Deus
só olhasse para o outro, nunca olha para a gente. Não. Deus olha para todo mundo de igual forma. E Ele deixou chaves para se alcançar determinadas vitórias. E para alcançar a vitória do sonhar e o sonho se realizar, do desejar e conquistar, é ser achado em Jesus. Para que o nosso passado se transforme, o nosso presente se transforme e o nosso futuro também se transforme. Que possamos correr atrás disso, meus irmãos, nesse ano. E aí, teremos uma colheita vitoriosa. Amém? Que Deus, em Cristo Jesus, aplique essas palavras no seu coração. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Nesse momento você tem a oportunidade de fazer uma oração pessoal, de fazer uma avaliação pessoal. A que distância você está de Jesus? O quanto você precisa percorrer para chegar até Ele? Esse é o seu momento de falar com Deus, de falar para Ele do que você precisa. Fale com Ele nesse momento. Quais eram os seus sonhos para esse ano? Você vai arriscar continuar sonhando com o risco de se frustrar? Ou você vai decidir hoje ser achado em Jesus? Soberano Deus e Pai que estás no céu, nós te louvamos, Senhor, nós bendizemos ao Senhor pela Tua palavra. Pai, a Tua palavra nos fala da necessidade de ser achado na videira que é Jesus. Pois se não estivermos lá, não poderemos fazer nada, realizar nada, alcançar nada. Então nessa noite, Senhor, nos colocamos aqui diante do trono da graça, pedindo misericórdia, e que no nome de Jesus, o Senhor venha mudar a nossa história, venha mudar a nossa vida, e que o Senhor, através do Espírito Santo e através da Tua palavra, nos conduza a Jesus. Nos ajuda, Senhor, nessa trajetória, nos ajuda nessa jornada, muda em nós o que precisa ser mudado, nos dá força para lutar naquilo que precisamos lutar. Mas não permita, Senhor, que venhamos passar mais um ano, mais um mês, mais um dia, sem desejar a presença de Jesus, sem desejar ser achados em Jesus. Ah, meu Deus, se há necessidade nessa noite de transformar passados, meu Deus, transforma agora. Espírito Santo, ministra nesse coração o que o Senhor sabe. Ministra do Teu amor, ministra do Teu perdão, ministra da Tua cura. Libera, Senhor, essa vida lá do passado. Meu Deus, se há uma necessidade de mudança no presente, faz isso. Acalma essa mente, acalma esse coração. Traz tranquilidade, traz sono, um sono do justo, um sono de sossego, um sono de descanso. Traz paz, que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, habite nesse coração, habite nessa mente em nome de Jesus. E nos dá, Senhor, uma consciência de futuro com o Senhor, nos faz desejar estar com o Senhor mais do que o ouro, mais do que a prata, mais do que tudo. Dá essa consciência para a Tua igreja, devolve essa consciência para a Tua igreja, pois o mundo tem roubado, o mundo tem tirado. Mas no nome de Jesus, nessa noite, que possamos pensar na nossa eternidade. Meu Deus, nós te pedimos que essa palavra produza vida em nós, que venhamos sim, Senhor, deixar os nossos planos e projetos de lado, e desejar e buscar
a tua presença, ser achados no Senhor. Nós oramos, Senhor, pedindo que o teu Espírito Santo nos ajude nessa empreitada, nessa caminhada, que o Senhor nos conduza a águas de avivamento, para que aqueles que estiverem secos espiritualmente falando, possam ser encharcados, inundados do teu Espírito. Meu Deus, transforma vidas nesse lugar, renova, Senhor, vidas nesse lugar, homens e mulheres que se encontram abatidos, cabisbaixos, que o Senhor venha vivificar nessa noite, em nome de Jesus. Que venha ser um ano de colheita vitoriosa, para a honra e para a glória do teu nome. Senhor, nos conduz em paz para os nossos lares, nos conduz em paz para a nossa casa. Livra-nos do mal, do homem sanguinário, de acidente, de roubo. Senhor, nos cobre com o manto do Senhor, nos cobre com o teu sangue, para que venhamos estar, Pai, desaparecidos da vista desses que desejam o mal. Abençoa o nosso lar, ou melhor, continua abençoando o nosso lar, a nossa casa, a nossa parentela, e que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, abunde ricamente no nosso coração, em nome de Jesus. Números 6, 24 diz: que o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça, o Senhor volte para ti o teu rosto e te dê paz, em nome de Jesus. Vá em paz, em nome de Jesus.